Nós vamos a João, no capítulo 17, no verso 14. Uma das lições poderosas para mim, depois que começamos com Voz da Restauração, porque já conhecíamos o texto bíblico de ler umas 20 vezes, 30, mas o texto bíblico, ele tem o seu momento de revelação especial. Toda a Escritura traduz conhecimento, mas existem textos bíblicos em que Deus usa em momentos específicos para falar no pessoal com você. Então, esse texto bíblico que nós vamos ver agora, 17:14, diz: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Esse texto, depois que nós começamos, apesar de já o conhecer, mas depois que começamos com a Voz da Restauração, esse texto se tornou muito forte para mim, porque a Voz da Restauração me fez ser odiado mesmo. Gente de outras igrejas, tem uma Maranata aqui no Santo Cristo, tem a Nova Vida, uma Nova Vida aqui no Santo Cristo, e pessoas que a gente sempre passou, e aí, tudo bem, tudo bom, como é que tá, como é que não tá, já tínhamos convivido antes em outros lugares, retiros e essas coisas todas. Depois que comecei com a Voz da Restauração, as pessoas me veem e viram a cara. Se você não tiver sido preparado, você começa a questionar, o que houve? Por quê? Ninguém gosta de ser rejeitado, né? Ninguém gosta, mas não fiz nada para aquela pessoa, tal. Aí chega uma hora que o Espírito Santo vem e diz assim, não, eu te dei a minha palavra, e o mundo vai te odiar. Mas não é uma pessoa de uma igreja? Não, é uma pessoa mundana, está dentro de uma igreja. Como tantas organizações aí, que não são igreja, tem fachada de igreja, pastores mercenários, ladrões. O objetivo é só arrecadar dízimo. O objetivo é fazer da igreja um cabide de emprego. Não mexe em nada, não arrisca em nada, time que está ganhando não se mexe. O que é o ganhar? O ganhar é o dízimo, a oferta que está entrando. Então, se alguém vai sair da igreja, o camarada se desespera. Tem um mercenário ali na igreja da Praça da Bandeira, não tem uma igreja batista ali grande na Praça da Bandeira? Teve uma pessoa que foi sair de lá, e quando a pessoa chegou para dizer para ele, pastor, eu estou saindo da igreja, não dá mais, encontrei outro ministério, ele chamou ela e falou assim, não, peraí, senta aqui, vamos lá no gabinete. Ela imaginou que alguma coisa fosse ser dita, em algum sentido espiritual. O camarada pegou a ficha de membro dela, pegou as contribuições mensais que ela dava, tudo anotado, somou e disse assim, caramba, você saindo da igreja, eu vou perder tanto por ano. Esse foi o cálculo dele. Você acha que um pastor faz um negócio desse? Um pastor, uma pessoa que esteja preocupada com almas, com vida espiritual, vê que uma pessoa está querendo sair da igreja, vai levar para o gabinete para pegar todas as contribuições daquela pessoa, passar a régua e dizer, poxa, se você sair da igreja eu vou perder tanto por ano. E dava uma boa grana, dava coisa de mais ou menos uns 15 mil reais por ano. Falou, caramba, eu vou perder 15 mil reais por ano. Não sai não, você vai me fazer falta. Ela, a pessoa, ia fazer falta? Ou a contribuição?
Esse tipo de lugar as pessoas costumam chamar de igreja. Então, quando eu sou criticado por essas pessoas, batistas, metodistas, presbiterianos, Maranata, Nova Vida, longe de mim tal coisa considerar aquilo ali uma igreja. Conheço aquilo tudo como a palma da minha mão. Eu fui convidado por toda essa raça de mercenário. Quando eu era jovem, 25, 26, 27 anos, quando eu estava nessa faixa etária, todos eles colocaram os olhos em mim e viram que eu podia dar bom caldo, como eles disseram. Saí dar um bom caldo. Porque viam que eu pregava, tinha conhecimento, viam que outros jovens e adolescentes gostavam de sentar à minha volta para que eu lhes falasse da Escritura. E eles viram em mim um projeto de reverter dinheiro para eles. Eu conheço essa raça como a palma da minha mão. O líder da Nova Vida, que tem a sede lá na Lagoa, tem uma sede ali que coordena as Novas Vidas toda por aí, é um mercenário. Eu recebi convite pessoal daquele cara. Convite de Universal, quantas vezes? De Assembleia, nem se fala. Mercenarismo, eles são para mim mundanos. Eles são mundanos. E a Bíblia diz, se eu tiver recebido a palavra de Deus, o mundo vai me odiar. Essa é uma lição poderosa. Ao contrário da política de boa vizinhança, que nós aprendemos, né, no rudimento da nossa fé, no começo da caminhada, aquela política de boa vizinhança medíocre. Meu irmão, aqui não tem política de boa vizinhança. Se o meu vizinho está incomodado, ele se muda, porque eu pago imposto igual a ele. Não devo nada a ninguém, pago todos os meus impostos bonitinho. Se ele paga e tem direito à rua e tem direito a se estabelecer, eu também tenho, e eu não abro mão do meu direito. Então aqui não tem política de boa vizinhança. Agora eu sei simplesmente que o mundo vai me odiar. E mesmo que eu não taco pedra na casa de ninguém, mas eu tenho que esperar que eles vão tacar na minha. Que eu tenho a palavra de Deus. Agora eu vou brigar pelos meus direitos. Vou brigar até o fim pelos meus direitos. E anunciando a minha fé. E quem quiser dar ouvidos que dê. Quem não quiser dar ouvidos que não dê. Mas aquela política de boa vizinhança, irmão, engole tudo, irmão, se cala para tudo. Não, meu irmão, eu tenho visto muita gente se converter na minha veemência. Eu tenho visto muita gente entender o que é evangelho na minha intrepidez, e não só na minha mansidão. Então, se Jesus me diz, vai como ovelha muda ao matadouro, eu vou como ovelha muda ao matadouro. Se ele disser, devora esse leão, eu vou devorar o leão, meu irmão. Eu aprendi isso, eu tenho que seguir a direção de Deus. Então, aqui, essa lição, em especial, nesse período que nós alcançamos o Ministério de Restauração, diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Então eu aprendo que quem recebe a palavra, quem realmente tem o conhecimento revelado por Deus, passa a ser odiado. É assim que você entende? Porque eu já vi muito crente criticando o outro. Tipo, olha lá, fulano, o vizinho não fala com ele. Ah, ele não dá bom testemunho não. Não sei quem mais também não fala com aquele vizinho lá, aquele crente. Não, comigo não, eu sou um bom cristão. Todo mundo fala comigo, todo mundo gosta de mim. É mesmo? Quem será que está produzindo verdadeiro fruto? Um dia, perante o tribunal de Cristo, todos nós vamos saber. Comigo é o seguinte, meu irmão. Em princípio, falou, vai ouvir. Essa já é minha regra. Eu só mudo ela se Jesus mudar. Se Jesus mudar, dizer, ó, vem aí, vai falar e tu não diz nada. Opa, bico calado, falo, escuto, pode me chamar de feio e de outras coisas mais, pode ser o que for. Se Jesus me mandar ficar calado, eu fico calado. Mas se ele não me mandar, ele já sabe que eu vou falar. Então, eu não estou aqui para ser amado por ninguém. Eu tenho que ser amado por Jesus Cristo.
O mundo, o que é o mundo? As próprias pessoas, mesmo dentro de rótulos de igreja por aí, pessoas que não têm a visão espiritual, não têm conhecimento de Deus, elas têm que me odiar. Os batistas daí do bairro passam por mim e não falam, eu digo, opa, estou no caminho. Quando os da Nova Vida passam por mim e não falam, eu digo, opa, estou no caminho. Quando os assembleanos passam por mim e viram a cara, opa, estou no caminho. Seria muito estranho eu pregar o que prego e todos eles estarem me pegando no colo. Aí eu diria, aí tem coisa errada. Mas do jeito que está, está muito bom. Outra coisa é o verso 17, que diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso também é uma lição que me foi ensinada desde o começo da minha caminhada, ainda mais aqui nesse bairro, que se faziam verdadeiras caravanas. Vai ter a vigília lá não sei aonde. Aí o camarada ia para a vigília, passava a noite, a madrugada inteira dentro da igreja. Não quer dizer que passava a madrugada inteira nem louvando, nem orando. Muitos passavam a madrugada dormindo no banco. Mas aí depois vinha dizendo, fui para a vigília tal. Aí eu dizia, mas tu dormiu a vigília toda? Não, mas eu peguei alguma coisa. Pegou, vai ver que pegou. Então, eram as vigílias e os montes. Irmão, tem que se santificar. Aonde tem vigília, lá vou eu, diziam eles. Eu conheço todos os montes do Rio de Janeiro. Tinha uma vez teve um cidadão que ele acampou, levou uma barraca dessas para cima de um monte e lá ficou uma semana. E eu estive nesse monte uma vez, porque eu morava perto, eu estive nesse monte, sim, e quando eu vi ele acendendo um foguinho lá, fazendo um feijão, um arroz, lá em cima do monte, o camarada foi morar lá em cima do monte uma semana, porque ele achava que ele ia ficar santão, santificado. Aqui, João 17, está dizendo que a única fonte de santificação é a palavra. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra santificação significa separação. Santificar significa separar. Pai, separa-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se eu não estiver andando no prumo, separado no prumo desta palavra, desta verdade, eu posso subir os montes, acampar lá, dormir lá, meu irmão. Posso fazer sacrifício, virar cambalhota, nada é real. Nada é real. Quantos subiram os montes para depois descer e ficar falando besteira? Teve o tal da Adventista, quando essa igreja é adventista, e essa igreja da restauração que usa o véuzinho, né? Até hoje tem gente palhaça achando que cristianismo é roupa. Tem uns palhaços por aí que usam véuzinho e pensam que são crente. Véuzinho na cabeça, outros não cortam cabelo, outros usam roupa até o chão. Eles pensam que são crentes, não servindo ao mesmo Cristo que eu. Então, essa igreja da restauração, o camarada quando fundou ela, ele começou a subir o monte. Um dia ele subia ao monte, aí ele dizia que tinha visto um anjo de Deus, e o anjo falou com ele que as mulheres tinham que usar saia. Aí chegava na igreja, doutrina da saia. No outro dia ele subia ao monte, o anjo falou com ele, e ele chegava na igreja e dizia que agora tinha que usar o véu. No outro dia, subia o monte, voltava e dizia que o anjo falou com ele que não podia cortar o cabelo. Aí foi para o monte, o anjo disse como que as mulheres tinham que se relacionar sexualmente com os seus maridos. E o anjo foi falando com ele, e ele foi criando as doutrinas da igreja adventista do sétimo dia. Foi o caso daquela Ellen White, e essa da igreja da restauração. A situação é a mesma. A única coisa que o anjo não falou para eles é que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Isso o anjo não falou para eles. Mas, então, por quê? Ideia de monte, não, meu irmão, não. Nada disso.
Fonte de santificação é a palavra. Se você se converteu às regras da Escritura, você é o mais santo que existe sobre o globo terrestre, porque você está andando na Escritura. Não tem papo de topografia, né? Relevo, situação geográfica. Isso não santifica ninguém. Nem quem está no monte, nem quem está no vale, nem quem está no asfalto, nem quem está no paralelepípedo. Isso aí não santifica ninguém. Isso é palhaçada, fruto da cabeça de quem não sabe o que é ler a Escritura. Então não esqueça mais esse versículo, João 17:17. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Capítulo 18 de João. Nós estamos concluindo então. No capítulo 18, conta a história de quem? Jesus no Getsêmani. No verso 1 diz: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então, o que é que nós vemos aqui? A escolta, vemos o sistema religioso, vemos os principais sacerdotes, vemos aqueles que se diziam os mais santos, que são os fariseus, vemos um exército acompanhando, tudo para vir contra quem? Contra Jesus. O que eu aprendo nessa lição aqui? Eu aprendo que Jesus diz: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Eu aprendo que Jesus falou assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. O que é isso? Eu entendo isso uma guerra. Portas do inferno não prevalecendo, 1000 ao lado, 10.000 à direita. Isso aqui mostra uma guerra. E na pessoa do Senhor Jesus, nós vemos claramente essa guerra. Nós vemos ali todo o sistema religioso, os fariseus, saduceus, nós vemos os principais dos sacerdotes, nós vemos a escolta, nós vemos a presença do exército da época, nós vemos tudo isso contra Jesus. Então eu aprendo uma lição, que eu serei contra todos e todos serão contra mim. E assim como não prevaleceram na vida de Jesus, não prevalecerão na minha. Isso é lição importante, meu irmão. Porque quando a guerra se levantar, você vai dizer assim: pode vir que eu estou pronto. Seja para viver, vencer por Cristo como vivo, ou vencer por Cristo como morto. Porque uma coisa eu sei, que não posso ser derrotado. Ou vivo ou morto, eu sempre venço. Não tenho como ser derrotado. Jesus nunca perdeu batalha, e eu sei que eu ando com Ele. Então, isto é, para mim, pessoalmente, lição importante, em que o meu Senhor Jesus conseguiu provocar o ódio e a ira de todos os sistemas, sejam religiosos ou políticos. Isso é uma lição, para mim é fundamento. Sem essa lição ninguém vai adiante. Enquanto nós estamos até hoje usando o marketing da prisão como glória e despertando vidas, eu estou recebendo cada e-mail impressionante, dia após dia, enquanto nós estamos usando aquilo como glória que é realmente, aquele outro pastor lá de Niterói, que foi preso, nós ligamos para a igreja dele, foi preso, foi ameaçado de ser preso, ligamos para a igreja dele, depois de muito custo atender o telefone, não houve nada aqui não. Como não houve? Os jornais mostraram, todo mundo mostrou. Porque ele não está em Cristo Jesus. Ele não está em Cristo Jesus. Eu estou. Eu faço guerra contra o mundo. Eu não me calo para o mundo. Nós estamos prestes
O filme é longo, eu já pude ver que é longo, muitos detalhes, mas dentro do período de mais ou menos 1 ano, nós estaremos com um filme pronto. Deus nos dando a graça, um filme pronto. Nós vamos reproduzir todas as cenas que aconteceram dentro da delegacia, as cenas que aconteceram aqui fora, antes, quando eu estava ainda preso, as batalhas que o pessoal da igreja aqui enfrentou na comunidade, as tramas para sufocar a igreja na minha ausência, tudo que aconteceu, desde a tramóia em que o delegado com Babalorixá, com a mulher da magia negra, com as outras delegadas, tudo que eles tramaram, nós vamos reproduzir tudo em filme, de uma maneira espetacular. Muitos vão ter medo de participar desse filme. Muitos vão ter medo de participar desse filme. Muitos não vão querer tomar parte nesse negócio, porque eu já estou dizendo, vamos mexer na posição dos poderosos. E como é que é o nome daquele? Tropa de Elite? Tropa de Elite é café pequeno. Tropa de Elite é café pequeno diante daquilo que o Espírito Santo já me tem revelado. O filme é longo, são detalhes e é muito trabalho. Eu acredito que esse filme, por menos de 1 ano, nós não conseguimos colocar ele do jeitinho que ele tem que ficar. Mas o projeto de Deus, eu tenho certeza que vai sair. Já estou anotando as coisas, já comecei a escrever e já vi, irmão, que é trabalho, é coisa trabalhosa. Por isso que esses filmes às vezes, dizem por aí, filme tal, tantos milhões de dólares para fazer o filme tal, tantos milhões de dólares para fazer não sei o quê, porque tudo dá muito trabalho. E nós vamos procurar trabalhar com o menor recurso possível, sem, no entanto, tirar o brilho da qualidade do que temos que mostrar. Agora, muita gente não vai querer participar desse filme, ainda mais quando vê os textos. Muita gente não vai querer participar. Então, meu irmão, nós aprendemos aqui nesse texto que Jesus ali, buscando fazer a vontade de Deus, teve um motim liderado até por um traidor, O traidor pode representar muita coisa. O traidor juntou uma turma lá e foi lá combater Jesus. Mas essa turma que chegou ali para combater Jesus naquele momento, já vem combatendo ele, Amém? O tempo todo não estão tentando ele, os saduceus, não estão tentando Jesus, os fariseus, o tempo todo os escribas não estão lá tentando Jesus, os sacerdotes o tempo todo não estão planejando matar Jesus, mas como a Escritura diz, ainda não era chegada a sua hora, mas o tempo todo eles estão tentando. Os guardas não foram lá para prendê-lo? Ninguém fala como ele, mas não foram lá? O tempo todo, e acredite, o tempo todo estão planejando o nosso fim. Mas fazer o quê, Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, esta é uma lição poderosa. Eu quero agora só, aí mesmo, para concluirmos nesse capítulo 18, verso 4, diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, quem buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? O que eu aprendo? Jesus é a própria igreja. Jesus não é a representação da igreja. Jesus é a igreja, porque onde Jesus está não tem igreja. Jesus é a igreja.
Ele é o homem de branco que passeia no meio dos candeeiros de ouro, quer dizer, uma identificação. Ele está entrelaçado com a organização igreja, ele é a igreja. Quando ele diz, sou eu, o que aconteceu? Bruft, todo mundo no chão, inclusive Judas, que aqui faz questão de frisar que ele estava lá no meio. Sou eu! Caiu por terra. Outras passagens dizem que isso aconteceu 2 ou 3 vezes. Eu aprendo isso, que a obra de Deus não sofre detrimento. Ninguém impede a obra de Deus, ninguém interrompe ela. Quando Pedro vem e saca da espada e faz aquela obra terrível, Jesus cola a orelha do homem no lugar e diz assim, Pedro, guarda a tua espada, eu vou beber o cálice que o Pai me deu para eu beber. Ele já tinha dito, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e a torno a tomar. Recebi esse mandamento de meu Pai. O Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Em determinado momento, Jesus diz para Pedro, não pensas tu que eu poderia pedir ao meu Pai legiões de anjos e nada disso aqui aconteceria? Mas aquela era a hora, como Jesus falou, este é a hora do poder das trevas e da escuridão. Então, irmão, eu aprendo algo precioso. Ninguém arranha a igreja. Ninguém consegue nem arranhar a igreja. Agora, nós temos o tempo de sermos leões e temos o tempo de sermos ovelhas. Deus muda os tempos e as estações. Então, se alguém vier bater na nossa porta e a metamorfose estiver apontando para leão, tadinho. É bom eles esperarem a hora de nós virarmos ovelhas. É bom esperar. O delegado deu azar, ele me pegou na hora que eu estava em leão. Deu um azar terrível aquele delegado. Que azar ele deu. Se ele viesse hoje, pode ser que ele se desse bem. Hoje eu estou meio calmo, tranquilo, estou mais para a ovelha. Então, meu irmão, é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Jesus em Mateus 23, hipócritas, raça de víboras, com a mosquito, engole o camelo, ficou todo mundo, caramba, sai da frente desse cara, leão da tribo de Judá. Lá no Getsemane, Pedro, guarda a tua espada, eu estou indo, estou seguindo, é a ovelha. Jesus não foi leão o tempo todo, embora seja. E Jesus não foi ovelha o tempo todo, embora seja. Muita gente não entende isso, irmão. Muita gente não entende isso. E outra coisa, lembra quando nós começamos a falar de fruto, né? Frutos e testemunhos. Você tem que dar o que Deus quer que você dê, não o que o teu irmão quer, não o que o teu vizinho espera, não o que o teu colega da outra igreja deseja. Fruto nós temos que dar o que Deus quer que a gente dê. Terminamos então, só para concluir rapidamente, diz, no capítulo 20 de João, fala da ressurreição, que é um projeto que não poderia faltar à narrativa da igreja. A igreja precisava ter essa lição da ressurreição de Jesus. Por isso está aí no capítulo 20 de João. E no capítulo 21 de João, 21 que é símbolo do fim da igreja, é símbolo da restauração, simboliza a era da igreja chegando ao fim, é o 21, é restauração. Ali temos a cena da aparição geral de Jesus a todos os seus discípulos, né? Primeiro Jesus veio, apareceu a um num momento, apareceu a outro no outro momento, mas quando entra o capítulo 21, Jesus vem e se manifesta a todo mundo de uma vez. Isso é um símbolo do que vai acontecer neste século 21, em que Jesus Cristo vai ter uma manifestação maciça, entende? Como? Não necessariamente na primeira etapa vindo à terra, porque a gente sabe, a igreja vai ao seu encontro. E lembra que ele falou? Dize aos meus irmãos que me encontrem em tal lugar. Ele falou isso.
Ele não veio ao encontro de todos os discípulos, não. Ele diz, diga aos meus discípulos que me encontrem em tal lugar. E hoje o Espírito Santo está dizendo que, igreja, se prepare, vamos encontrar Jesus. Aonde? Nas nuvens. Essa é a direção, né? Agora, essa é a representação do 21, em que Jesus ali encerra as narrativas, João encerra as narrativas da igreja, pondo fim com a aparição de Jesus a todos os seus discípulos. É o símbolo do que nós estamos para viver neste século 21, em que Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. Aí o mundo diz assim, esse aí é louco, é mais um louco prevendo a volta de Jesus. E eu digo, quem viver, ou mesmo quem morrer, verá. Amém, irmão? Temos alguma pergunta para encerrarmos? Nenhuma? Sim? Não? Bom, então nós vamos ficar por aqui. Agradecer a Deus.